Importância da linguagem. Professor de Filosofia Gildo Monteiro, do segundo ano ABCD. A importância da linguagem. Na abertura de sua obra política, Aristóteles afirma que somente o homem é um animal político, isto é, social e cívico, porque somente ele é dotado de linguagem. Os outros animais, escrevem Aristóteles, possui voz e como ela exprime dor e prazer, mas o homem possui a palavra e com ela exprime o bom e o mal, o justo e o injusto. Exprime e possuir em comum esses valores é o que torna possível a vida social e política, e dela somente os homens são capazes. Na mesma linha é o raciocínio de Rousseau. No primeiro capítulo do ensaio sobre a origem das línguas, a palavra distingue os homens e os animais. A linguagem distingue as nações entre si. Não sabe-se de onde é um homem antes que ele tenha falado. A linguagem é inseparável do homem. Segue-o em todos os seus atos, sendo o instrumento graças ao qual o homem modela seu pensamento, seus sentimentos, suas emoções, seus esforços, sua vontade e seus atos. O instrumento graças ao qual ele influencia e é influenciado a base mais profunda da sociedade humana. A linguagem, diz ele, está sempre à nossa volta, sempre pronta a envolver nossos pensamentos e sentimentos, acompanhando-nos em todas as nossas vidas. Ela não é um simples acompanhamento do pensamento, mas sim um fio profundamente tecido na trama do pensamento, e o tesouro da memória, e a consciência vigilante transmitida de geração a geração. A linguagem assim, forma propriamente humana da comunicação, da relação com o mundo e com os outros, da vida social e política e do pensamento e das artes. A força da linguagem. Podemos avaliar a força da linguagem tomando como exemplo os mitos e as religiões. A palavra grega mitos, como já vimos, significa narrativa e, portanto, linguagem. Trata-se da palavra que narra a origem dos deuses, do mundo, dos homens, das técnicas e da vida, do grupo social ou da comunidade, pronunciados em momentos especiais. Os momentos relação com o sagrado. Os mitos são mais que uma simples narrativa. São a maneira pela qual, meio das palavras, os seres humanos organizam a realidade e a interpretam. O mito tem o poder de fazer com que as coisas sejam tais como são ditas ou pronunciadas. O melhor exemplo dessa forma criadora de palavras encontra-se na abertura de Gênesis, na Bíblia judaica cristã, em que Deus criou o mundo do nada, apenas usando a linguagem. E Deus disse, faça-se, e foi feito. Porque ele disse, foi feito, a palavra divina é uma forma criadora. Nos rituais indígenas e africanos, deuses e heróis comparecem e se reúnem aos mortos quando invocados pelas palavras corretas, pronunciadas pelo celebrante. A linguagem, longe de ser um mecanismo instintivo ou biológico, seria um fato puro da inteligência, uma atividade intelectual simbólica de compreensão, uma pura tradução de pensamentos. Filosofia linguística, também conhecido como análise linguística, a visão do que os problemas filosóficos surgem
do uso confuso da linguagem e devem ser solucionados ou decompostos, segundo uma análise cuidadosa da linguagem no qual foram compostos e expressos, tem Ferdinand de Saussure, 1857 e 1913. Toda a mensagem é composta de signos. Ferdinand de Saussure. Saussure foi um filósofo suíço do século XIX que considerava a linguagem como sendo composta por sistemas de signos, os quais atuam como unidades básicas da linguagem. Seus estudos fundamentaram uma nova teoria conhecida como semiótica. Essa teoria de signos foi desenvolvida por outros filósofos durante o século XX, como o filósofo russo Roman Jakobson, que resumiu a abordagem semiótica quando disse que toda mensagem é composta de sinais. Saussure afirmou que um signo é composto de duas coisas. Em primeiro lugar, um significante, que é uma imagem acústica ou não. Não é um som real, mas a imagem mental do que temos do som. Em segundo lugar, o significado ou conceito. Aqui Saussure abandonou uma longa tradição que diz que a linguagem trata das relações entre palavras e coisas. Ele inovou ao dizer que ambos os aspectos de um signo são mentais. Nosso conceito de cão, por exemplo, é uma imagem acústica do som do cão. Saussure afirma que qualquer mensagem, por exemplo, meu cão é chamado Fred, é um sistema de relações entre imagens acústicas e conceitos. No entanto, Saussure afirma que a relação entre significado e significante é arbitrária. Não há nada particularmente canino em relação ao som do cão. Daí que a palavra pode ser chifre em francês ou gou em chinês. A obra de Saussure sobre a linguagem tornou-se a base da linguística moderna e influenciou muitos filósofos e teóricos liberais e literários. Na vida dos indivíduos e da sociedade, a linguagem é um fato de importância maior do que qualquer outro. Saussure. Louis Westgate, de 1889 a 1951. Os limites da minha linguagem significam os limites do mundo. Louis Westgate. O tratado lógico-filosófico de Westgate é, talvez, um dos textos mais intimidadores da história da filosofia do século XX. Com cerca de apenas 70 páginas na célebre tradução inglesa, intitulada Tratos Lógicos e Filosóficos, a obra é composta de uma série de observações altamente consideradas e condensadas a técnicas. West quis definir os limites da linguagem e, por consequência, todo o pensamento. Ele o fez porque suspeitava que grande parte da discussão e da discordância filosófica baseia-se em erros fundamentais no modo como lidamos com os pensamentos na maneira de discutir o mundo. A solução do problema da vida é vista no desaparecimento do problema, Westgate. Estrutura lógica. Para Rousseau, figura importante no desenvolvimento da lógica filosófica, a linguagem cotidiana era inadequada para falar clara e precisamente sobre o mundo. Ele acreditava que a lógica constituía uma linguagem perfeita,
por excluir todos os traços de ambiguidade e, então, desenvolveu um modo de traduzir a linguagem cotidiana em algo que considerou uma forma lógica. A lógica ocupa-se de que é conhecida na filosofia como proposições, propostas, sugestão. Podemos pensar em proposições como asserções, proposições afirmativa ou negativa, de sentido completo e intenção declarativa, que pode ser verdadeira ou falsa, que tem possibilidade de ser consideradas verdadeiras ou falsas. Por exemplo, a afirmação: o elefante está muito bravo. É uma proposição, mas a palavra elefante não é. O que podemos ver que, paralelo entre o modo como Whitney tratou a linguagem e o modo como tratou o mundo, pode ser um fato. Por exemplo, que o elefante está bravo, ou que há um elefante no recinto. Mas um elefante por si só não constitui um fato. Todos os elementos representados no mapa estão relacionados uns aos outros, da mesma forma que, disse Wistiger, em uma forma lógica, as ondas do som geradas pela execução de uma sinfonia, a partitura adequada daquela sinfonia é a palavra e o padrão formado pelos sufocos do disco numa gravação da sinfonia, reproduzida por grafone, compartilham entre eles a mesma forma lógica. Obviamente, nossa imagem também pode estar incorreta. As imagens são verdadeiras ou falsas. A linguagem é um mundo, então tem uma forma lógica. A linguagem pode falar sobre o mundo, retratando o mundo e retratando-o de um modo que concorde com a realidade. Considere a seguinte ideia: você deve doar metade do seu salário para a caridade. Isso não retrata nada no mundo, no sentido expresso por Wintiger. O que pode ser dito é que o Wintiger chamou de totalidade das proposições verdadeiras. É meramente a soma de todas as coisas que são o caso, ou seja, as ciências naturais. A discussão sobre religião e valores éticos é, para Wintiger, estritamente sem sentido, como as coisas sobre as quais estamos tentando falar quando discutimos tais tópicos estão além dos limites do mundo. Elas também estão além dos limites de nossa linguagem. A lógica não é um conjunto de doutrinas, mas uma imagem espelho do mundo. Wintiger. Além das palavras, Wittgenstein não considerou que os problemas da vida sejam absurdos. Ao contrário, acreditou que esses são os problemas mais importantes entre todos, mas simplesmente não podem ser colocados em proposições e por isso não podem se tornar parte da filosofia. Wittgenstein escreveu que essas coisas, mesmo que não possamos falar delas, se manifestam, acreditando-se que elas são o que é místicos. Sobre aquilo que não se pode falar, deve-se calar-se. Wittgenstein. Mudança de direção. Após completar os tractos, Wittgenstein concluiu que não havia mais problemas filosóficos para resolver e abandonou a disciplina. No entanto, ao longo das décadas de 1920 e 1930, começou a questionar seu próprio pensamento, tornando-se um dos seus críticos mais ferozes. Em particular, questionou sua antiga crença solidamente mantida
de que a linguagem consiste unicamente em proposições, uma visão que ignorou muito do que fazemos em nossa linguagem diária, de contar piadas e adular ou resmungar. No entanto, apesar de todos os seus problemas, o Tractus permanece como uma das obras mais desafiadoras e poderosas da filosofia ocidental, além de essencialmente uma das mais misteriosas.